Seguimos agora com a nossa série de entrevista com os pré-candidatos a vereadores, recebendo hoje o pré-candidato Charles Peixoto. Bom dia, Charles. Bom dia, Mayra, bom dia a todos de Conceição do Araguaia. Eu quero primeiramente agradecer aqui pela oportunidade aqui na TV, Araguaia, agradecer aí ao povo de Conceição do Araguaia que está nos ouvindo. E é um prazer estar aqui com vocês fazendo, tirando essas dúvidas do povo de Conceição e fazendo essa entrevista. Quem é Charles Peixoto e qual o seu partido? Muito bem, eu, Charles Peixoto, um jovem que nasceu e se criou em Conceição do Araguaia. Eu sou de 91, de 21 de 10 de outubro de 1991. Nasci e me criei em Conceição do Araguaia. Hoje eu tenho 28 anos, vou fazer 29 anos. Tive a oportunidade de ser vereador em Conceição. Colaborei, contribuí da melhor forma possível. Sou do Partido dos Trabalhadores, desde 16 anos de idade, quando eu tive o meu título de eleitor, filiei ao partido. Já tinha uma história nesse partido, porque meu pai era vereador na época e vinha nesse processo. Então, sou do Partido dos Trabalhadores, nasci e me criei em Conceição do Araguaia e moro até hoje, 28 anos de Conceição. E qual é a sua qualificação profissional? Muito bem, eu tranquei uma faculdade, eu estava fazendo faculdade na Unopar, pedagogia, tranquei. Tive um momento que tive que trabalhar aqui no estado do Pará, em algumas regiões, representando aí um deputado, um parlamentar que sempre foi parceiro aqui da região aqui do sul do Pará, e por isso eu tranquei minha faculdade de pedagogia. E hoje, no momento, eu sou autônomo, eu vivo trabalhando no dia a dia para mim mesmo, sou autônomo. O que você acha da saúde e, na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar? Muito bem, na verdade a saúde está uma situação um pouco complicada em todo o país, essa é a grande verdade. Começa desde cima, desde quando o governo federal, ainda com o presidente Michel Temer, aprovou uma PEC no Congresso Nacional, onde engessava todos os recursos para a saúde e para a educação do nosso país, por 20 anos. Por exemplo, se Conceição do Araguaia recebe R$1 milhão de repasse para a saúde e para a educação, esse repasse ele vai manter por 20 anos esse mesmo valor. Então, foi um prejuízo tremendo para a comunidade, para todo o país, e Conceição do Araguaia, nosso estado, foi penalizado. Na época, nós, nossa bancada do PT e nós apoiadores, a gente tentou, de toda forma, barrar essa PEC, essa aprovação, lá no Congresso Nacional, mas infelizmente a maioria do Congresso Nacional, dos deputados federais e dos senadores aprovaram. E a gente vê aqui em Conceição do Araguaia, a saúde tem muita reclamação, essa é a grande verdade, mas muita reclamação. O posto de saúde não está tendo o básico nos postos de saúde, a população não está querendo muita coisa, estão querendo simplesmente o básico. E isso, Conceição do Araguaia hoje tem recebido muitos recursos de emendas parlamentares para essa secretaria e está faltando muito investimento. O que você acha da educação na cidade? O que você acha da educação e, na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar? Muito bem, a educação também passou dentro desse mesmo projeto de lei, essa PEC que teve no Congresso Nacional, aonde o governo federal, até digo para todos, um governo federal irresponsável que colocou isso no plenário da Câmara Federal e a maioria aprovou uma coisa dessa. Então, a saúde e a educação está comprometida no nosso país por 20 anos. E Conceição do Araguaia não é diferente. A gente vê muitas reclamações no transporte escolar, contratados, a gente vê muitas reclamações. Escolas no nosso município, que precisava ter um apoio, ter uma estrutura na escola. A escola foi fechada, onde o município hoje tem que colocar uma criança aí 5 horas da manhã dentro do ônibus e andar quilômetros e quilômetros para chegar na educação. Então, eu acho que é fundamental o poder público municipal aplicar bem mais na saúde, com um pouco de dinheiro, que a gente sabe que não é muito dinheiro, mas o pouco que tem, dá para fazer uma educação mais reforçada ao povo de Conceição do Araguaia. O que você tem a dizer sobre os dependentes químicos no município? Muito bem, dependente químico a gente sabe que é uma situação um pouco complicada também, na verdade, também em todo o país.
Conceição do Araguaia não é diferente. A gente precisa, sim, fazer algo por esse pessoal. A gente tem um exemplo aqui, em Conceição, próximo da Feira Coberta. A gente tem ali um pessoal que há muito tempo está ali, precisando de apoio, né, precisando do poder público. Eu acho que o primeiro passo que tem que ser feito é ter um suporte, tipo uma casa de apoio, na verdade. Uma casa de apoio para receber esse pessoal, né, com uma equipe técnica, psicólogo, enfim. Porque todos aqueles pessoais que estão ali, aquele pessoal, homens e mulheres, eles têm família, eles têm pai, na grande maioria, tem irmão, que mora no nosso município. Mas a gente vê que o poder público também investe pouco nesse pessoal. Então eu acho que é possível, né, a gente buscar melhoria, até com a própria arrecadação própria que o município de Conceição do Araguaia está tendo hoje. Eu acho que é possível a gente avançar nessa questão. Quando você era vereador, teve algum projeto aprovado e concluído pela administração? Sim, tivemos vários projetos de lei, né, alguns de minha autoria sozinho, né, do vereador Charles, e alguns também com outros colegas vereadores da época que assinou junto. Indicações, inclusive, eu tenho algumas aqui, né, indicações, projeto de lei, mas eu vou frisar em um projeto de lei que eu vi, assim, isso foi de minha autoria individual. Claro que eu tive que ter o apoio de todos os colegas parlamentares, porque sozinho eu não conseguiria aprovar. Um projeto que beneficia diretamente o homem do campo, né? Como a gente, no nosso município, em Conceição do Araguaia, a gente tem uma área rural muito grande, um pessoal carente que precisa de apoio do poder público, eu elaborei um projeto de lei que, vou dar um exemplo. A pessoa que está lá na região da Grande Joncon, da Bradesco, qualquer área rural do nosso município, ele está respaldado através desse projeto de lei meu, que virou lei, foi sancionado pelo prefeito, de vender o que ele produz lá para o município, né? Por exemplo, lá ele tem polpas que ele produz lá na região dele. Ele pode pegar essas polpas e ele está respaldado por lei para vender para o município, para a Secretaria de Educação, né, oferecer aí na merenda escolar. Se ele tem lá mandioca, se ele tem lá frango, uma granja, ele está respaldado por lei e a prefeitura é obrigada a comprar dele antes de fazer uma licitação. Se o produtor não tiver esses produtos para vender para merenda escolar, aí sim a prefeitura pode passar para um supermercado que ganhar a licitação e comprar deles. Então é um projeto que eu vejo muito bom e inclusive esse projeto está em pleno vapor em Conceição do Araguaia. Eu vou na região da Grande Joncon, na região da Bradesco, em várias regiões aqui do nosso município, pessoas vendendo, pegando polpa, vendendo para a Secretaria de Educação, vendendo frango, vendendo mandioca, enfim, né, tirando ali o sustento de dentro do nosso município, né, e oferecendo para o município. Então, é um projeto que eu vejo muito, mas muito importante, né. Eu até agradeço na época aí os colegas vereadores, que se não fosse eles, eu não conseguiria ter êxito, né, nesse projeto. E é um dos, mas tem vários os projetos, né? Já foi até citado, acho que por outros vereadores aqui, né? Projetos que é onde a gente tirou ali a votação que era secreta na Câmara, né? A gente colocou a votação aberta. Antigamente tinha muitas negociatas, muitos esquemas. Por exemplo, na mesa diretora, para escolher quem era o novo presidente, era o voto secreto. Lá na Câmara, qualquer votação que tinha, era votos negociados. Ia lá, pegava a cédulazinha, ia no cantinho lá, né, e votava. Ninguém sabia, fazia aquele jogo danado. E hoje não, hoje o voto ele é aberto. Qualquer votação que tem no parlamento hoje, ele é um voto, a pessoa tem que falar nominal para quem vota. E outro projeto também, de nossa autoria, de minha autoria, né, que foi o primeiro, inclusive, quando eu cheguei na Câmara, aonde não permite pessoas que respondem processos, pessoas que estão inelegíveis a ocupar nenhum cargo público. Por exemplo, a pessoa está inelegível, a pessoa não pôde, às vezes, se candidatar a vereador, prefeito, a algum cargo eletivo, está inelegível. Um problema na justiça eleitoral. Mas essa mesma pessoa não poderá, né, possivelmente, quando o prefeito dele, no caso, foi eleito, e convidar ele para ser secretário, alguma coisa, ele não poderá ocupar aquele cargo, né? Então, ele está fora de qualquer cargo público. Então, eu acho que é um dos principais projetos, mas a gente tem muitas indicações também, né? E muitas outras coisas também. Você responde algum processo judicial? Sim, eu tenho alguns processos, eu não sei aqui precisar, nesse momento,
a quantidade, mas os principais processos que eu tenho, inclusive pelo atual prefeito de Conceição do Araguaia, onde a gente faz alguns questionamentos, né, e cita algumas coisas, e ele ultimamente, né, desde quando assumiu a prefeitura de Conceição do Araguaia, ele tenta às vezes até intimidar muitas pessoas quando questiona ou faz uma cobrança do seu governo. Ele diz que vai processar, e eu sempre estou atuante, né, fazendo essas cobranças, essas reivindicações, e por isso eu respondo a alguns processos. Teve uma vez que chegou na minha casa 8 processos somente do atual prefeito de Conceição do Araguaia, né, para mim. Então, existem os processos. Nas redes sociais rolam alguns boatos de que você e o atual prefeito, Jair Martins, têm algumas discussões. Seria alguma discussão pessoal ou política? Na verdade, Mayra, é discussão política. Eu não levo essa divergência política para o lado pessoal de ninguém, seja lá quem for, o atual prefeito ou de outro partido, seja lá quem for. Então, as nossas divergências de ideia, não só com ele como com outros, ela é simplesmente política. Eu faço alguns questionamentos, como eu citei agora há pouco, dos postos de saúde. O posto de saúde era para estar aí funcionando, porque a gente vê, né, que o dinheiro entra, a gente vê que o recurso está lá. Então, a gente faz esse questionamento. E ele de lá não gosta, né, questiona. A gente fala sobre as escolas que foi fechada nas comunidades, onde a gente tem conhecimento, a gente vê crianças pequenas, né, tendo que entrar no ônibus de madrugada para pegar aí, por exemplo, que na região mais próxima aqui, que é da região do centro da mata. Ele foi lá, fechou a escola estruturada, escola muito boa, fechou. Uma metade dos alunos vem para Conceição do Araguaia e a outra metade vai para São Jacinto. Então é uma distância grande. E aí a gente tem essa divergência de ideia. O governo passado, que inclusive eu fiz parte, deixou inúmeras obras, né, em Conceição. Uma foi a creche aqui do Canudinho, né, que ele inaugurou, e muitas vezes ele fala que foi ele que conquistou. A população de Conceição do Araguaia tem que saber a verdade. Ele inaugurou, muito bom. Conceição do Araguaia precisa. Mas esse dinheiro foi capitaneado pela gestão do ex-prefeito Walter, né? Então, pode ser que vai ter projetos que ele está capitaneando agora, que talvez o próximo prefeito, a partir de 2021, irá inaugurar. Então, eu acho que as coisas ela tem que ser bem transparente. Questiono também na questão da UPA. Foi uma luta muito grande que a gente fez para trazer essa UPA para Conceição do Araguaia. Um investimento de mais de 2 milhões de reais. Está lá paralisada, abandonada, em um momento que a gente está passando da pandemia, precisando de leite, precisando de apoio, dinheiro entrando na secretaria para dar o apoio, né, a essa questão do coronavírus, e a gente não vê esse avanço nessas questões. Então, não tenho nada pessoal com ninguém. É tanto que eu nem entro na vida pessoal de nenhum político, seja ele vereador, prefeito, vice-prefeito, seja lá quem for. O que eu questiono é sobre coisas públicas, aquilo que envolve recurso público, Câmara Municipal. Eu que tiver de questionar da Câmara Municipal, não tenho nada contra nenhum colega ali, vereador. Inclusive, conheço todos. Mas o que tiver de ser questionado, a gente tem que questionar, né, divergências de ideia. Mas pessoal, nada com ninguém. Como de costumes, queria que você deixasse suas considerações finais e um recado para a população. Primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês da TV, né, Araguaia TV, agradecer você, né, que está aqui nos entrevistando, né, uma jovem também. Agradecer aqui o nosso câmera, todos vocês da equipe, agradecer pela oportunidade. E dizer à população de Conceição do Araguaia que chegou o momento, né, a gente está aí numa pré-candidatura, ninguém nesse momento ainda poderá pedir voto abertamente à comunidade, mas pode estar aí apresentando o seu nome, os seus projetos, o seu trabalho à população de Conceição do Araguaia. E a gente está aqui, né, o povo de Conceição me conhece, né, inclusive fui o vereador mais jovem da história de Conceição do Araguaia. Quando eu sentei na cadeira de vereador, eu tinha 21 anos de idade, o desafio é muito grande. Na época, meu pai era prefeito, então foi um peso muito grande para mim. Mas graças a Deus, em primeiro lugar, e ao povo de Conceição, a gente conseguiu fazer um mandato, né, bom. Eu não vou dizer que eu fiz tudo, até porque a gente não é perfeito, a gente não consegue fazer tudo. Mas dentro das condições e o que o Poder Legislativo nos oferece, eu consegui contribuir muito para Conceição do Araguaia. É tanto que quando eu fui eleito em 2012, né, a vereador, eu tirei 386 votos. Na minha reeleição, que eu não fui eleito, em 2016, eu tirei 446 votos. Então, minha votação, ela aumentou. Então, se a gente for comparar isso aí, a população avaliou o meu mandato bom.
apesar das situações, dos momentos muito complicados da época, mas avaliaram bom. Tem muitas indicações, né? Projetos de lei, né? Corremos atrás, na época que era vereador, com muitos parlamentares, Zé Geraldo, Bernadette, Disseu, Paulo Rocha, para trazer recurso para a Conceição do Araguaia, e conseguimos. O que a gente fala aqui, a gente tem como provar. Tá os investimentos em Conceição do Araguaia, prédio da Câmara Municipal, que era um sonho aí de muitos e muitos anos, né? Consegui, inclusive agora, sem mandato, R$100 mil com o deputado Disseu, né, para ajudar no prédio próprio da Câmara. Conseguimos também mais R$100 mil para o EPA, né, aqui para os estudantes de geografia. Enfim, inúmeras, né, conquistas que a gente teve para o bem de Conceição do Araguaia. Então, para finalizar, eu sempre tenho falado para os meus amigos, para todo mundo, hoje eu me sinto muito mais preparado pela experiência que a gente passou por lá, pelas portas abertas que a gente tem de parlamentar, deputado, senador, né? Isso é muito importante, né? E eu até falo assim, sempre tenho falado nas redes sociais, para os meus colegas pré-candidatos a vereadores que tem por aí também, porque às vezes a expectativa é muito grande de fazer muita coisa. E o nosso poder de vereador no Legislativo, ele é muito limitado. Tem muita coisa que a gente tem vontade de fazer, mas quando chega lá, infelizmente o poder é limitado e a gente não tem orçamento na mão para fazer tudo aquilo. Então, hoje eu me sinto muito mais preparado, né? E se for da vontade de Deus e do povo de Conceição do Araguaia, a gente vai representar mais uma vez esse povo. Meu muito obrigado. E chegamos ao final com essa entrevista com o pré-candidato Charles Peixoto.